Vamos começar aí com a nossa aulinha de magnetismo, né? Então, sempre aqui na companhia de Carlos André, fazendo alguns comentários. A gente vai demonstrar aqui algumas animações, né? Alguns comentários a respeito do magnetismo, né? Tudo aquilo que envolve, inclusive, situações do nosso cotidiano, alguns experimentos que serão mostrados aqui nessa aula de hoje. Com certeza, nada melhor do que um pouquinho de física para alegrar esse domingo de vocês, beleza? Vamos nessa, olho na tela então, galera. Isso aí, então, hoje, como disse meu amigo Rodrigo, magnetismo na cabeça. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse rapaz famoso, chamado Hans Christian Oersted. O Oersted fez uma descoberta muito importante, que a gente vai acompanhar aqui. Ele pegando um fio, colocou abaixo do fio uma bússola e percebeu que ao ligar o fio, eu vou apertar o botão aqui, percebam que essa chave de cima ela vai fechar, essa chave aqui em cima, ó. Ela vai baixar, fechando o circuito, de maneira que passa uma corrente elétrica no circuito, e o Oersted percebeu que ao passar corrente elétrica no fio, a bússola sofria uma deflexão. Vou repetir aqui novamente, para você que está desatento, preste atenção, olha só, de novo, ao ligar o fio, surge uma corrente elétrica e a bússola aqui embaixo, preste atenção, só mais uma vez, ela sofre uma deflexão. Rodrigo, você dá com a palavra aí. É importante perceber que quando se fecha o circuito, a corrente elétrica passa pelo condutor, né, o circuito fechado, então um condutor associado a uma diferença de potencial, provavelmente é uma bateria, e aí uma corrente elétrica se estabelece. Então a gente tem um ímã, esse ímã está inicialmente de acordo com o campo magnético terrestre, está posicionado de acordo com o campo magnético terrestre, né? Mas a gente posiciona a bússola de tal forma que de repente ela começa a sofrer uma influência de provavelmente um campo externo, não é? Porque o que vai influenciar, o que vai mudar a posição da bússola é exatamente a influência de um campo magnético, provavelmente externo. E aí, nesse experimento, ele faz essa relação. Surge corrente elétrica no condutor e, de repente, a bússola sofre essa deflexão. Perfeito. Se você que está em casa aí, você está vendo que está escrito, né? Que até 1820 se acreditava que apenas ímãs eram capazes de criar campos magnéticos. E a experiência do Oersted, como disse nosso amigo Rodrigo, ela prova que corrente elétrica pode gerar campo magnético. O campo magnético gerado pela corrente elétrica ao passar pelo fio consegue defletir a bússola. Como o Rodrigo bem disse, a agulha de uma bússola nada mais é do que um ímã. Um ímã que normalmente é orientado pelo campo magnético terrestre e que muda de posição devido ao surgimento de um campo externo, o campo criado pelo fio, o campo criado pela corrente elétrica. Beleza, Rodrigão? Beleza. E é importante ressaltar, né, que até esse período de 1820, né, que é a data que tem aí, a definição de campo magnético era uma definição básica, simples, de que era uma região de influência em torno de um ímã, né? E aí se percebe nessa experiência que essa região de influência magnética também surge em torno de condutores percorridos por corrente elétrica, né? É uma coisa que sempre vale a pena lembrar aos nossos alunos, eu bato muito nessa tecla, em ciência não existe verdade absoluta, né? Então, a ideia original era apenas ímãs criam campo magnético. Após a experiência do Oersted, a interpretação passou a ser que havia duas possíveis fontes de campo magnético, que eram os ímãs e a corrente elétrica. Mas hoje em dia a gente já interpreta de maneira diferente. A gente já entende que tanto o exemplo de um ímã criando um campo magnético como a corrente elétrica criando um campo magnético é a mesma situação. Na verdade, a gente sabe hoje em dia, você pode notar em casa aí, que o que cria campo magnético são cargas elétricas em movimento. Eu não sei se vai dar tempo de chegar lá hoje, mas a gente vai discutir aqui em algum momento que são as cargas elétricas em movimento dentro dos ímãs que fazem com que esse tipo de sistema gere campo magnético ao seu redor. Belezinha? Certíssimo, exatamente isso. Que é uma análise mais aprofundada dos ímãs, né? A gente começa com uma coisa mais simplificada e aí com o decorrer do entendimento, do conteúdo, a gente vai aprofundando e essa é a conclusão, né, que a gente vai chegar aqui com o decorrer da aula.
Beleza, galera. Então vamos para a segunda etapa aí, olho na tela, preste atenção, ó. Movimento de uma carga em campo magnético uniforme. Nós temos 3 situações e vão acompanhando aí. Olho na tela, pessoal. Antes de mais nada, é fundamental a gente lembrar a famosa regra da mão direita. Vocês têm aí um esqueminha bem feito, facilitando a vida de vocês. Percebam que nesse esquema, o dedão, ele representa a velocidade da partícula. Os outros 4 dedos representam o sentido do campo magnético. Para onde aponta a palma da sua mão é o sentido da força magnética. Essa regra ficou conhecida como regra do tapa. Olha para o tio aqui, preste atenção. Olha para mim. Por que regra do tapa? O dedão é a velocidade, os outros 4 dedos o campo magnético, e para onde a palma da sua mão está virada, para onde você der o tapa é o sentido da força magnética. Então, ó, é o sentido da força magnética. Ao longo da aula a gente vai ver várias situações onde a gente vai treinando aí a regrinha da mão direita. Volta para a tela, galera. Como eu disse, são 3 situações. Primeira situação, preste atenção aí, olho na tela. Eu tenho um campo magnético representado para a direita e tem uma carga que se move para a direita, ou seja, no sentido do campo magnético. E tenho outra carga que se move no sentido oposto ao campo magnético. O grande lance, eu gostaria que vocês não se prendessem nesse momento ao sentido, e sim observassem que nos 2 desenhos nós temos cargas que se movem o quê? Na mesma direção do campo magnético. Na mesma direção do campo magnético. E vocês, em suas respectivas escolas, mandando um alusão aí para toda a galera do Overdose, né? Mas cada um de vocês, em suas respectivas escolas, aprendeu que quando a carga se move na direção do campo, eu disse direção do campo, a força magnética é nula, não precisa nem usar a regra do tapa. Não tem força nenhuma, a força magnética é nula, então a partícula descreverá um movimento retilíneo uniforme, MRU, tudo bem? O segundo caso eu vou mostrar agora e fica aí sobre a batuta do nosso amigo Rodrigo. Vai lá, Rodrigo, segundo caso. Bom, nesse segundo caso nós temos uma partícula que se movimenta numa trajetória que está perpendicular ao campo. Se a gente notar aí o campo magnético foi desenhado, foi esquematizado na figura, né, na forma de X, né? O que é que significa esse X? Para quem não aprendeu esse vetor que está posicionado, que está direcionado de forma perpendicular ao plano. Esse Xzinho, traz para cá a tela para a gente fazer uma análise. Você imagina uma seta, uma flecha, né? Porque o vetor é representado por uma flecha. Então, traz para cá, Jonathan, rapidão, por favor, para a gente. Então, você imagina uma flecha, né? Uma flecha se deslocando. Aqui aqui seria minha flecha, né? Direto para o vestibulando. Se você vê a flecha indo na sua direção, né? Ela está perpendicular à tela aqui e apontando no sentido que vai para você, vestibulando, né? Você está vendo a pontinha da flecha. Então, o que é que tem? Tem uma circunferência com um pontinho aqui no meio. Esse seria um vetor perpendicular ao plano da tela, apontando de dentro para fora, né? Então, no caso, ele estaria saindo para você, tá? Se você analisa essa flecha, pega uma flecha de verdade e vai analisar, atrás você vai ver uma circunferência e o Xzinho, Carlos André, formado pelas penas, não é? Então, essa flecha estaria apontando perpendicular ao plano e no sentido entrando nesse plano, tá? Então, quando a gente vai lá para a tela e analisa aí a figura, a gente observa ali embaixo um campo magnético que está apontando para dentro, né? Ele é perpendicular ao plano e aponta entrando nesse plano, ali está o campo magnético. E logo acima uma partícula, né, que se movimenta de forma que a gente tem um ângulo aí de 90 graus com esse campo magnético, uma partícula se movimentando perpendicular ao campo magnético. Bom, então sempre que V e B são perpendiculares, a gente vai observar o surgimento de uma força magnética, né? A força magnética que vai acabar atuando sobre a partícula. E aí, utilizando-se a regra da mão direita, né? A gente vai fazer a regrinha. Então, o polegar apontando aí no sentido da velocidade, né? O vetor campo magnético, né? Que vai ser representado pelos outros dedos apontando para dentro. Você pode fazer aí vestibulando em casa, né? Jonathan, então, volta a tela aqui para a gente, isso, beleza. Pronto. O que é que a gente vai fazer? De acordo com o que está aí, que estava na imagem,
então você vai apontar o polegar no sentido da velocidade, né? Você vestibulando, quando a figura voltar, coloca os outros dedos apontando no sentido do campo, no caso, está entrando na tela, e aí você vai dar uma tapinha para baixo, né? Portanto, velocidade, campo magnético entrando, e aí a força magnética aponta para baixo, a gente determina uma força que atua perpendicular à velocidade dessa partícula. Faltou fazer o DIG, viu, professor? DIG sim, tem a coisa do DIG, né, que Carlos André inventou. DIG para baixo, muito bem. Isso facilita as pessoas aprenderem. Esse assobiozinho aí também tem que fazer, eu não consigo fazer essa onda aí, não. Brincadeiras à parte, vamos pro desenho aqui. Volta pra tela, galera. Volta pra tela. Oi. Computador. Computer. Deu problema? Tá ativo, tá ativo. Aparece, normal. Baixa aí nele, vê se... Voltou. Agora sim. Beleza, galera. Pequenos problemas técnicos acontecem em programas ao vivo, é muito comum, né, Rodrigo? O computador de Ronaldo também ajuda. O carvão tinha acabado, a gente botou um carvãozinho aqui, ele voltou a funcionar. Olha só. Mas falando sério, então o nosso amigo Rodrigo estava dizendo que usando a regra mão direita, você percebe o surgimento de uma força magnética que na figura aqui é para baixo. Aquela famosa pergunta de sempre, professor Rodrigo, uma força perpendicular à velocidade pode mudar o valor da velocidade, sim ou não? Não, de forma alguma. A força perpendicular, ela vai alterar a velocidade, que é um vetor, mas vai alterar a direção dessa velocidade. Apenas em direção Exatamente, e sentido. Então você em casa aí que está dominando bem a matéria, você já percebeu que essa força nesse caso vai atuar como centrípeta, fazendo então essa partícula girar, vai surgir um movimento circular aí. Sempre importante lembrar então, repetindo, recapitulando, uma força que atua perpendicular à velocidade não é capaz de alterar o valor da velocidade, o módulo, mas é capaz de alterar a direção e o sentido. Então, voltando para o computador aqui, ó, percebam que eu vou apertar o botão e vocês vão perceber que essa partícula vai descrever um movimento circular uniforme. Para ficar mais legal ainda, acompanha aqui comigo, estou passando aqui o mouse. Quando a partícula passar por essa posição, o vetor velocidade estaria apontando para onde? Para baixo. Pega a sua mão direita aí, bota o dedão para baixo, bota o campo magnético entrando, dá o tapa, digi, você vai perceber que o tapa está de novo. Ó. Opa, pequeno problema técnico aqui. Não, foi mal, o problema técnico foi aqui na própria tela, mas se você aplicar a regra mão direita aqui, você vai ver que a força vai apontar para a direita, ou seja, para o centro. Quando a partícula passa aqui por baixo, a velocidade apontaria para onde? Para a direita. Se você pega a sua mão aí novamente, velocidade para a direita, campo entrando, você vai ver que a força vai apontar para cima, ou seja, para o centro novamente. O ponto que você escolher dessa circunferência para aplicar a regra mão direita, você observará o surgimento de uma força magnética apontando para o centro, ou seja, fazendo um papel de força centrípeta. Muito bem, Rodrigão. Um detalhe importante também para essa figura, para que o aluno consiga fazer essa regra da mão direita de forma correta, ele notar que nessa trajetória circular, Carlos André, a velocidade aponta sempre tangente à trajetória. Né? Não adianta ele querer cruzar a trajetória ali e tocar em dois pontos, não. A velocidade é tangente à trajetória. Então, se o cara faz direitinho a velocidade, note lá na figura, você vê que a velocidade está apontando tangente à trajetória, campo magnético apontando para dentro, e aí força magnética não tem como errar. Lembrar de, na hora da prova, né, do vestibular, que você seja discreto, né, para fazer essa regra da mão direita de forma discreta. Primeiro, para que você não seja chamado a atenção pelo fiscal, e segundo, o cara está do seu lado fazendo uma prova, você está fazendo a regra da mão direita para ele. Esse DIG é só uma brincadeira que você não pode fazer na hora da prova, né? Imagina todo mundo na sala DIG, é um problema sério. Mas tudo bem. Então, no primeiro caso, a partícula se move na direção do campo magnético, força magnética é nula, então ela faz um MRU, movimento retilíneo uniforme. Segundo caso, quando a partícula entra perpendicular ao campo, ela descreve um MCU, movimento circular uniforme. Vamos para o terceiro e último caso, já está na tela aí, perfeito. Opa, desculpa, antes do terceiro caso, tem um exemplo aí que é um exemplo maravilhoso.
Um exemplo perfeito para um vestibular tipo FRN, um exemplo perfeito para uma prova tipo Enem. Como funciona, como é formada a imagem numa TV de tubo. Dá uma olhadinha com a gente aqui, ó. Atrás da TV de tubo existe um canhão de elétrons que atira elétrons contra a tela para formar a imagem. Se você por acaso está assistindo a essas duas figuras maravilhosas aí, essas duas belezas raras na sua televisão, e sua televisão é uma TV de tubo, ela funciona exatamente assim. Cada ponto da imagem que você observa nesse momento é formado por partículas colidindo contra a tela. Para que essa imagem se forme a contento, são necessários dois tipos de campo. Existe nessa primeira região aqui um campo elétrico cuja função é acelerar as partículas, fazer com que elas atinjam a velocidade correta para gerar a emissão de luz correta no momento que elas colidirem com a tela. E aqui, ó, nessa região central do tubo, vocês observam, está escrito aqui, ó, bobinas para defletir as partículas. Dá uma olhadinha aqui nos professores, muito bem, perfeito. Então, olha só, cada partícula tem que bater num ponto exato da tela, para que você tenha a imagem que você está enxergando agora. O que faz cada partícula bater numa posição exata é justamente o campo magnético. Então, nós temos um campo elétrico cuja função é acelerar as partículas e um campo magnético cuja a função é desviar as partículas para as posições corretas. Percebam que se você pega um ímã e aproxima de uma TV de tubo, você consegue deformar a imagem, porque o campo magnético do ímã consegue fazer com que partículas acabem sendo desviadas para posições diferentes das que deveriam colidir originalmente. Acontece muito em computador também, você tem um monitor de tubo e você deixa um celular próximo ao monitor, às vezes o seu celular vai tocar e mesmo antes que ele toque você percebe que isso vai acontecer, porque surge um campo magnético extra, esse campo magnético consegue desviar algumas partículas das posições originais e você percebe então algo diferente na imagem original. Você percebe que surgiu um campo extra e é normal que as pessoas percebam que o celular, por exemplo, vai tocar. Vou mostrar aqui um desenho, volta para a tela aqui, por favor, que representa isso. Ó. Você tem aqui bobinas que geram um campo magnético e essas bobinas, elas desviam as partículas de maneira que a imagem da tela vai sendo formada linha por linha. Beleza? Já falei muito. Vamos para o terceiro caso no comando do professor Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Bom, nessa situação, a gente observa que a partícula ela penetra de forma oblíqua em relação ao campo, ou seja, ela está formando um ângulo diferente de 0 grau, ou seja, não é paralela em relação à linha de campo e também não é perpendicular, então está ali entre 0 e 90 graus, isso seria incidência oblíqua, né? Então a gente nota que a partícula ela vai apresentar uma velocidade que tem duas componentes, né? Uma componente que está perpendicular ao campo e essa componente vai dar à partícula um movimento circular, né? E existe também uma componente horizontal que vai fazer com que essa partícula se mova ali no sentido, né? Ao longo da linha horizontal, no sentido que está o campo. Então, a componente vertical dá o movimento circular a essa partícula e a componente horizontal dá esse movimento na direção do eixo X, né? E aí, de repente, a gente tem essa trajetória aí ilustrada, né, Carlos André? Perfeito. O terceiro caso, então, é a junção do primeiro e o segundo caso simultaneamente. Quando a partícula incide obliquamente ao campo, o primeiro e o segundo caso acontecem simultaneamente. Nós teremos aí uma composição de movimentos. Nós teremos um movimento retilíneo uniforme num dos eixos, um MRU, ao mesmo tempo, como disse Rodrigo, que acontece um movimento circular no outro eixo. Então, a junção desse MRU num eixo e um movimento circular em outro plano gera o que a gente chama de MHU, movimento helicoidal uniforme. Volta pra gente aqui. Galera, a gente acabou um momento importante aqui da aula, mostrando as possibilidades de movimento de uma partícula num campo magnético uniforme. São três casos, recapitulando. No primeiro, a partícula incide na direção do campo, nós temos um MRU.
Segundo, a partícula incide perpendicular ao campo, nós temos um MCU. Terceiro, a partícula incide obliquamente, nós temos um MHU. Repetindo, MRU, MCU, MHU. Existe uma coisa interessante aí, professor Rodrigo, que a gente pode comentar. Nos três casos, existe um U, que é uma coincidência interessante, ou seja, nos três casos o movimento é uniforme. Retilíneo uniforme, circular uniforme, helicoidal uniforme. Essa é uma das boas questões que poderiam cair no vestibular. Por que nas três situações, quando a partícula está sujeita exclusivamente a um campo magnético, por que obrigatoriamente o movimento é uniforme? Pode mudar a trajetória, mas por que é uniforme? É exatamente a questão de não há mudança no módulo da velocidade, né? O aluno tem que lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela é representada por um módulo, uma direção e um sentido. Então, quando a gente diz que mudou velocidade, pelo menos uma dessas grandezas foi alterada. Então, o termo uniforme está relacionado ao módulo da velocidade. Então, quando a gente tem um movimento uniforme, significa que o módulo da velocidade permaneceu constante, ok? Então, nesses movimentos, módulo, valor da velocidade permaneceu o mesmo ao longo da trajetória. Perfeito.